No capítulo anterior, nós vimos como a gente aprendeu com o carnaval, o futebol e a igreja a comunicar melhor, juntar as pessoas, ter uma causa comum e que essa causa tinha a ver com cuidar. Então, eu te sugiro, pense, você cuida de quê? Porque na minha época, em 2050, ninguém mais usa a palavra trabalho. É uma palavra muito chata, que vem de tripalho, que era um instrumento de tortura, feito de 3 paus. A gente, quando se encontra, fala, você cuida de quê? Então pensa aí, você cuida de quê? E se a sua iniciativa cuida de algo, você tem futuro. E aí o que aconteceu? Nós, inspirados no carnaval, no futebol e na igreja, percebemos que a coisa mais importante era a comunicação. E para isso existiam já muitas referências. Medellín, em menos de 15 anos, passou da cidade mais violenta do mundo à cidade mais inovadora do mundo. E como foi que conseguiu isso? Comunicação. Então, campanha. Primeira campanha. Mas será que dá certo isso de transição? Isso é muito pouco provável. Como nós vamos conseguir fazer isso? Não somos tantos, não temos estrutura, etc, etc, etc. Então a primeira campanha chamava-se Improvável, sim, porém impossível. Porque nós, ativadores de futuro, sabemos que existem 3 tipos de futuro. O primeiro tipo de futuro é o provável, é aquele que está todo mundo atrás. Mas o que é provável no mundo em rede exponencial? Nada! Então, o que nós precisamos fazer? Ir para o terceiro tipo de futuro, que é o futuro desejável. Sim, porque se a gente está em sintonia com o desejo, todo mundo se mobiliza. É assim que acontece com o carnaval, o futebol e a igreja. Desejável. E aí, saindo do provável, indo para o desejável, nós chegamos ao que nos interessa, que é o possível. Sim, porque existem muitos futuros que são possíveis, mesmo que pouco prováveis. E quando a gente olha a história, ativadores de futuros, sabemos disso com muita clareza, que a história sempre aconteceu com mudanças improváveis, porém possíveis porque eram desejadas. Pensa o Gandhi. Como foi que ele conseguiu fazer isso tudo? Pensa que é pouco? Na Índia, conseguir trabalhar pela independência da Índia, do jeito que ele trabalhou. Luther King, Che Guevara, ao longo da história sempre foram os improváveis que conseguiram. E por isso que a gente adora todas as imagens e todas as histórias onde tem os Davis, pequenininhos e improváveis, ganhando dos Golias grandões e que ninguém gosta. Então, não tem por que ter medo. Sempre foi assim e sempre vai ser. Toda inovação é disruptiva, é como a gente chama em linguagem técnica de futuristas e ativadores de futuros. Isso quer dizer o quê? A gente não imagina e de repente ela acontece. Ninguém imaginou que o carro ia ganhar do cavalo. Ninguém imaginou que o telefone ia ganhar do mensageiro. Ninguém imaginou que ia ter cada pessoa um computador individual. Ninguém imaginou que a internet ia de fato acontecer. E aconteceu. Ninguém imaginou que essa transição seria tão rápida. E, no entanto, ela foi. Por quê? Porque a curva exponencial, que é a curva que é possível porque nós estamos em rede, ela de repente acelera. Ela começa devagar. 2, 4, 8, 16, 32, 64, de repente. Se você pensa uma coisa que dobra a cada dia, demora um tempão até chegar, por exemplo, a 3 bilhões e meio de pessoas. Mas, de repente, pá, no último dia dobra. Isso chama-se o cotovelo da curva exponencial. E este cotovelo da curva exponencial é o que nós estamos nos aproximando. E isto é o elevador aberto. É o momento em que a gente chega na curva do cotovelo e a coisa acontece. E por que a coisa aconteceu e deu tão certo? Os países do norte, com o seu fascínio pela tecnologia, os inventos, etc., e sua extraordinária capacidade de inventar, resolveram a parada da parte tangível, as tecnologias que nos conectam. E os países do sul, que têm já ainda toda a questão da tradição, das comunidades colaborativas, resolveram a outra parte. Porque a tecnologia, ela é um meio, mas ela não é um fim. Mas quando a gente tem sociedades, comunidades, metodologias e ferramentas para a colaboração, esta colaboração junto com a tecnologia, aí dá uma coisa equilibrada, assim como um yin e yang. E foi o que aconteceu. E por isso que a transição, apesar de ser improvável, foi perfeitamente possível, além de desejável.